Olá, bom dia! Quarta-feira, 4 de janeiro de 2017. Eu sou Paula Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o consultor financeiro e jornalista Rodolfo Amaral e o advogado e professor universitário Rafael Quaresma. Obrigado, Rafael, pela sua participação aqui mais uma vez. Feliz Ano Novo! Bom dia, feliz Ano Novo a você, Paula, Rodolfo, aos nossos telespectadores. Terminei o ano participando aqui da bancada com o Rodolfo, volto, começo 2017, formando essa dupla dinâmica agora com o Rodolfo. Uma dupla de comentaristas muito fortes que a gente tem aqui. Estamos montando um grupo muito coeso. Rodolfo, feliz Ano Novo, obrigado pela participação mais uma vez aqui no programa. Feliz Ano Novo para todos nós, os telespectadores. Para mim é sempre uma grande satisfação poder estar aqui discutindo os assuntos regionais e também os temas nacionais. Passaram bem a virada de ano? Passamos em família, em casa, vendo a queima de fogos, tudo muito bom. Isso que importa. Bom, então vamos às notícias do dia. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, considerou como um erro ligar as mortes e rebeliões ocorridas no Amazonas somente às guerras entre facções, já que mais da metade das vítimas não tinha ligação com estes grupos. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, afirmou, no entanto, que as organizações criminosas são pano de fundo para os crimes. Em 2 presídios da capital, 60 pessoas foram mortas nos motins. Moraes anunciou ainda medidas para a ampliação de assistência jurídica nas unidades prisionais do Estado e mutirões de audiências de custódias, além da criação de uma central de atendimento das famílias das vítimas do massacre. O ministro da Justiça informou também que será criado um núcleo de defensores para acompanhar os processos dos detentos. Queria saber agora dos nossos entrevistados como é que vocês avaliam essas medidas, Rafael. Olha, acho que a análise comporta aqui várias concepções, várias facetas. Bom, primeiro, com relação ao papel do Estado. Me parece que é inimaginável que a situação chegue aonde chegou, aconteça o que aconteceu, sem que o Estado minimamente tivesse conhecimento disso, não é? Então, até mesmo pela omissão do Estado, isso gera responsabilidade a ele. Eu ontem, até numa conversa com um amigo que é agente federal, ele falou, lá todo o domínio era da população carcerária, o Estado e a empresa terceirizada lá, já que funcionava aquela parceria, a PPP, público-privado, enfim, eles, quando muito, abriam as celas de manhã, fechavam à noite, todo o resto era feito mesmo já pelos detentos. Então, eles tinham total ingerência sobre o dia a dia, a rotina do presídio, de tal modo que era mesmo, acho que até a expressão que a ministra Carmen Lúcia usou em alguma ocasião, como bombas relógios ali, próximo a explodir, quer dizer, perto de explodir. Então, nesse aspecto, me causa estranheza essa situação, quer dizer, como é que a coisa chega onde chegou, sem que o Estado soubesse. Agora, atrelar apenas a facção criminosa, isso é um dos desdobramentos e uma das consequências, Quer dizer, tem outras questões em jogo e justamente essa falta de autoridade por parte do Estado acaba permitindo e descambando para que aqueles que estão dentro do sistema façam as suas próprias regras, criem as suas próprias leis, verdadeiramente num Estado paralelo, num governo paralelo, num sistema paralelo, sem que a lei verdadeira lá gerasse efeitos, enfim, fosse imposta. Então me parece que nesse cenário é que nós temos uma situação de caos. Lá aconteceu, eu acredito que se nós analisarmos e radiografarmos o Brasil como um todo, a situação em outros presídios tende a não ser muito diferente daquela. Há uma certa tolerância, um certo diálogo para que as coisas fiquem em condições normais de temperatura e pressão. Até que ponto isso é bom, isso é válido e até que ponto essa medida deve ser adotada, vamos pensar, vamos refletir a respeito. De repente agora seria até o momento de se pensar já que tanto se fala em reformas no país,
uma reforma dessa questão carcerária ou prisionária, né, prisional do nosso país. Tem muitas pessoas que ainda estão presas e já deveriam estar soltas, né? Sim. Então o tempo já passou, tem muitas questões que deveriam ser levantadas, inclusive especialistas, Rodolfo, também colocaram aí uma questão que peritos estiveram nesse sistema prisional, nesse complexo, questão de 1 ano, e colocaram alguns pontos e já tinham demonstrado que isso poderia acontecer. Num primeiro momento, a questão estrutural do prédio, do próprio complexo, já era questionável, até mesmo a qualidade do serviço, a qualidade da mão de obra oferecida por essa PPP, os profissionais não estavam qualificados para se manterem ali nesse tipo de serviço, super lotação, né? O sistema completamente lotado, muito acima da capacidade. Então são várias questões que já tinham sido colocadas e inclusive falar que eles não sabiam disso é uma coragem, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa dizer que o sistema carcerário no Brasil é absolutamente uma vergonha. Nós temos hoje, creio que já chegamos aí a atingir a faixa de 700 mil presos no país. Eu cheguei à questão de 2 anos fazer um estudo avaliando, traçando um paralelo o crescimento da população brasileira em relação à população carcerária. Era coisa assim, eu me recordo, a razão de 10 vezes mais a população carcerária. E as pessoas ficaram, na verdade, colocando e convivendo em instalações absolutamente subhumanas. Então, começa por aí. Quer dizer, a gente instalou no Brasil não presídio, nós instalamos a Universidade do Crime. O cidadão entra ali com um delito comum, certo? Numa prisão provisória, vira refém, certo? De uma quadrilha de grupos com uma periculosidade maior e acaba ficando refém mesmo. No dia que sai, tem que ficar seguindo as regras, certo? E aí, na verdade, ele ingressa efetivamente no crime. Isso tem que ser repensado. Falou-se nesses dias aí também, parece que a ministra do Supremo falou em um censo. Tá? Existe, tá? O próprio Ministério da Justiça tem um site rico com essas informações, mostrando exatamente o perfil do sistema carcerário brasileiro, que é dominantemente entre jovens entre 18 e 25 anos, certo? Tá? Sem instrução. Então as características estão muito claras, tá? E precisa-se fazer um estudo mais avançado de uma melhor forma de adequar a essa situação. Quer dizer, estabelecer presídios, tá, com um grau de periculosidade diferenciado, para que a gente não venha misturar as pessoas, certo, com alta periculosidade com um preso comum. Às vezes tem cidadão que foi preso porque ele não pagou a pensão da mulher, certo? Ele está lá no meio de alguém que matou alguém, tá? Ou que roubou um banco. Então, essas situações, ou a gente pensa isso com seriedade. É verdade que, se você for analisar pelo aspecto financeiro, a despesa que mais cresceu em todos os estados brasileiros, tá, a rubrica foi a administração penitenciária. No estado de São Paulo, isso está chegando a um volume absurdo. Agora, não dá para ficar vendo num caso isolado, dizendo que isso é só briga de gangue. Não é. O sistema penitenciário brasileiro é uma vergonha e precisa ser estudado com responsabilidade. Bom, vamos seguir aqui o programa. A presidente, como até falamos aqui, a presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, e do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, pediu a realização de um recenseamento da população carcerária do Brasil. O censo nos presídios deve ser feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o apoio do Exército. A discussão sobre o tema começou a ser debatida em dezembro com essas instituições. Carmen Lúcia deve se reunir hoje de manhã com o ministro Alexandre de Moraes. Amanhã de manhã ela viaja para Manaus, onde tem encontro agendado com os presidentes dos Tribunais de Justiça de Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão e Rio Grande do Norte, na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas. A situação dos presídios é uma das principais atribuições do CNJ, órgão que define as políticas públicas relativas às penitenciárias. E aí a gente pergunta de que forma este censo pode ser útil, na sua opinião, Rafael?
Eu acho que justamente como colocou o Rodolfo, não é? Quer dizer, através de uma possibilidade de atualização desse mapa carcerário, enfim, dessa verificação de quem são os criminosos. Só voltando um pouquinho aqui no que a gente falou antes, mas ainda sobre esse tema, o Rodolfo disse, mas o sistema é uma vergonha e é mesmo. Não é? Agora, se a gente pensar a questão das facções, será que se nós não tivéssemos essa briga lá, nós teríamos essa situação, teríamos todo essa chacina com 60 mortos, enfim, e situações cruéis, não é? Quer dizer, de pessoas decapitadas, as cabeças colocadas num carrinho de supermercado, uma coisa ali absurda, não é? Que está muito longe até do que animal faz, né? Quer dizer, uma coisa vergonhosa. Então, esse aspecto, e aí que eu insisto, quer dizer, como é que não se sabe disso previamente? Ora, se você tem ali que existem as facções, todos sabemos, né? Embora a mídia não divulgue, até como uma forma de não incentivar essas organizações. Mas aqueles que gerenciam o sistema, que estão no sistema, têm esse conhecimento. Então, o mínimo ali que você pode fazer é justamente desarticular, né? Quer dizer, bom, se tem facção rival, não sei, talvez o mais adequado fosse em determinado presídio ter só um segmento, em outro presídio, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas não colocar facções rivais ali que podem a qualquer momento desencadear uma situação como essa. Esse é um ponto. Com relação ao que disse o ministro da Justiça também, agora seguindo a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo e do CNJ, essa questão da Defensoria Pública, Paula, é fundamental não só nesse aspecto, em tudo. Esse recenseamento, acredito que uma das contribuições será não só de mapear o perfil, o histórico dos criminosos, daqueles que estão no sistema, mas também de diagnosticar quem pode efetivamente já ser tirado de lá, não é? Você falou do presídio lá de Manaus, salvo engano, o número de pessoas ali, o aumento era de 170%, né? Quer dizer, a capacidade era, sei lá, de 100... Quase 3 vezes mais. 3 vezes mais, então era uma coisa realmente, isso por si só já torna muito difícil de gerenciar essa situação. Então, eu acredito que nesse recenseamento se consiga verdadeiramente diagnosticar aqueles que podem não só sair do regime, progredir de regime. A lei de execução penal, ela permite uma série de medidas paliativas, alternativas, numa progressão de regime para que as pessoas não fiquem verdadeiramente nesse sistema prisional mais drástico, não é? O sistema fechado, e aí sim fazendo a escola do crime, como disse o Rodolfo. Quer dizer, às vezes tem pessoas ali que podem sofrer algum outro tipo de punição, podem receber alguma outra medida, e que porque não tem um advogado, a verdade também é essa, né? Quer dizer, e muitos deles não têm, embora a Constituição diga que seja dever do Estado fornecer assistência judiciária gratuita à população de mais baixa renda, o cobertor é muito curto e para essas pessoas não chega. A Defensoria, posso falar aqui por São Paulo, até porque conheço muitos defensores, faz um trabalho brilhante, sobretudo durante a instrução criminal, a persecução penal, até a sentença. Depois, quando o processo vai para a vara de execução criminal, essa situação não é acompanhada tão de perto, porque você tem um número muito grande de pessoas e aí não se consegue dar conta de todo o trabalho. Um ou outro, ou muitos, acabam ficando. Também parece que o censo, nesse sentido, traz uma informação relevante com possibilidade aí de melhorar esse número absurdo que é a nossa população carcerária. O pessoal, muito se fala da preocupação em que novos motins aconteçam, novas rebeliões ali naquela região. Só que o que me preocupa, e é isso, a gente às vezes escuta uma notícia e fala assim, isso não é aqui, eu não quero nem saber. Isso o telespectador pode pensar assim. Mas muito me preocupa porque o próprio ministro da Justiça, uma das primeiras declarações dele, foi justamente aqui, já que então é a briga de facção, então a gente pega alguns presos e transfere para outros lugares. Mas dependendo de que for transferido, o problema, só muda de lugar, mas você o problema leva essa expertise continua. para lá, né? Você leva espalha o problema. Exatamente. Então isso é o que acaba trazendo outras preocupações para outras regiões do país também, né, Rodolfo? E tem um outro aspecto, porque quando a gente fala em facções, a gente logo lembra do PCC, do Comando Vermelho, as questões mais tradicionais, mas as facções se montam dentro do próprio presídio, certo? Por quê? Porque no mundo do crime existem as lideranças, então dentro de um presídio que tem 2.000 pessoas, é comum surgirem vários líderes, certo? E uns não respeitar os outros e eles se matarem entre si.
Então nós não estamos falando necessariamente dessas facções articuladas com gente do presídio, com pessoas de fora. São ali, são delinquentes, certo? E são delinquentes que ficam o tempo todo lá planejando alguma coisa. Ficam 24 horas planejando alguma coisa. Então esse perfil psicológico, essa separação por faixa etária, por tipo de crime cometido, é indispensável. Vamos dizer assim, bom, mas isso vai ter um custo elevado, mas esse é o custo da sociedade se ela não quer conviver com essas pessoas na rua. É o custo de uma sociedade que investe pouco em educação, e aí a gente vai trazer vários tipos de problemas aqui. E só uma coisa, rapidinho, é o custo da sociedade, mas a gente não pode esquecer que essas 60 mortes também terão um custo para a sociedade. Exatamente. Não é? Afinal de contas, concordando ou não, mas a gente sabe que a responsabilidade é do Estado em relação à guarda, né, à custódia desses presos. Então, pois é, vai demorar, sei lá, uma eternidade e isso, ainda tem essa questão da empresa. A forma de repasse também é interessante. Talvez seja o ponto de se pensar melhor essa situação, porque para a empresa, de certa maneira, quanto maior a população, maior o repasse, né? Então, maior o número de presos que ela tem que administrar, ainda que a estrutura não seja de responsabilidade dela, de tal modo que isso acaba interessando a empresa. Mas numa situação dessa, quem vai pagar a conta ao final? São 60 vidas ceifadas, não estou defendendo ninguém ali, mas simplesmente dizendo que essa situação de barbárie não é tolerada pelo nosso Estado, que se diz um Estado democrático de direito. Então alguém vai pagar essa conta no final de todo o processo. Quem é a sociedade, a população. Talvez seja mais barato esse outro estudo, essa conta fique mais barata para a população. Como especialistas, para a gente chamar o intervalo, a última pergunta aqui. Vocês veem medidas que devem realmente serem tomadas? Tem como ter conter isso a curto prazo ou a questão é só de médio a longo prazo realmente? Em primeiro lugar, um dos motivos que incentiva essa situação é a própria lentidão da justiça, né? Mesmo nesse caso, a gente viu que tinha muitos detentos que tinham prisão provisória, que não tinham sido julgados, estavam lá presos. Quer dizer, então essa avaliação precisa ser feita com critérios. Tá? E a justiça contribui com todo o retardamento desse processo. Eu acho que hoje, se eu fosse preso por alguma coisa, eu vou chegar no presídio dizendo que matei 10, porque se eu falar que eu roubei um pote de margarina no supermercado, certo? Eu vou virar refém dele. Então a gente precisa ter, na verdade, essa seriedade, estudar isso com cautela, é um assunto muito sério, tá? Mas infelizmente ele só volta à baila quando acontece essas situações. Quaresma. Rapidinho, não, eu quero destacar a questão da ministra Carmen Lúcia, né, porque você disse na chamada que em dezembro houve essa interlocução, essa conversa, e na verdade teve uma reunião dos presidentes, o Senado, da Câmara, né, o Renan Calheiros, o Rodrigo Maia, do presidente da República, Michel Temer, com ela, e na verdade um dos tópicos, a questão colocada à mesa era justamente a necessidade de reforma, de se pensar melhor o sistema carcerário, e a conversa descambou e se tratou justamente dos interesses pessoais ali, sobretudo do presidente do Senado, Renan Calheiros. Então, a conta agora veio rápida, né? Quer dizer, institucionalmente a ideia da ministra era tratar dessa questão e aí interesses que não o da coletividade ou da população acabaram prevalecendo, interesse pessoal do senador Renan Calheiros, e não se tratou talvez de algo que pudesse evitar ou já diagnosticar essa situação. Aliás, só um parênteses, o crime no Rio de Janeiro é tão grave que até o governador foi preso. Né? Até os políticos estão ajudando mais um motivo para pensarem bem nessa... Superlotação. Pensarem no presídio, porque pode ser a casa deles. Ali depois, talvez seja por isso que eles tenham se encontrado, não sei, vamos ver. O governo do estado de São Paulo direcionou menos de 1% do investimento em segurança pública para a Baixada Santista. No ano passado, o estado gastou 18 bilhões e 700 milhões em segurança e investiu pouco mais de 155 bilhões nas 9 cidades da região, o que representa apenas 0,83% do total, média verificada nos últimos 5 anos. Os números foram coletados pela empresa R. Amaral Associados, que pertence ao nosso convidado de hoje, o consultor Rodolfo Amaral, com base na prestação de contas oficial disponível no site da Secretaria Estadual da Fazenda.
No mês passado, o secretário Mágino Alves Barbosa Filho, comandante da pasta estadual, disse à imprensa que a criminalidade na Baixada Santista poderia ser atribuída aos efeitos da crise econômica no país. Rodolfo, qual a razão de um investimento tão reduzido na segurança regional? Isso aí teria que perguntar para o governador. Na verdade... Hoje o problema é a crise, mas antes não acontecia nada. Esses dados foram levantados nos últimos 5 anos. Na verdade eu já fiz sobre esse aspecto vários estudos, e esses aí na verdade choveram molhado, porque esses números não vêm agora dos últimos 5, se eu for fazer nos últimos 20 eles se mantêm. Sim. O que me surpreendeu foi a nota da Secretaria de Estado da Segurança Pública tentando justificar, dizendo que não tinha folha de pagamento ali. Tem sim. Nos 122 milhões, por exemplo, que foram destinados para Santos, 98 milhões são folha de pagamento. Eu tenho as planilhas, porque elas estão no site da Secretaria da Segurança Pública, basta da Secretaria da Fazenda do Estado. Basta consultar. Quem tem domínio dessas informações vai lá e imprime. O jornal poderia ter desmascarado, se quisesse, certo? Publicando a própria planilha. Tá? E isso não acontece só na segurança. Se eu for fazer na saúde é a mesma coisa, se for fazer certo na educação é exatamente a mesma coisa. Os índices mudam assim, mas nunca chega a 1%. Tá? O único que ultrapassa, por incrível que pareça, a 1% aqui, falando em relação à Baixada Santista, é a administração penitenciária. Porque eles usaram a Baixada para colocar CDP em São Vicente, em Mongaguá, em Praia Grande, quer dizer, para presídio a gente serve. A maior verba que a Baixada Santista recebe do governo do Estado de São Paulo, acredite se quiser, é para a área de administração penitenciária. Eles estão usando o litoral paulista, certo, como, na verdade, abrigo do crime, né? E isso precisa ser dito. Eu não inventei números, eu não invento números, eles são, depois do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso é obrigatório. Tá? Dá para se dizer quanto se gastou de telefone, por exemplo, no comando da Polícia Militar aqui da Baixada Santista ou em qualquer outra região, quanto se gastou de papel higiênico, inclusive. Tá? Então esses dados são absolutamente detalhados. Tá? A gente não inventa nada. Agora, por que isso acontece, na verdade? Porque já disse isso nesse programa, 72% de tudo que o governo do Estado de São Paulo arrecada e, por consequência, gasta, que na matéria dizia que no ano passado foi 220 bilhões, 72% ficam na região metropolitana de São Paulo. Isso precisa mudar. Eu já disse aqui em outros programas, eu tenho uma admiração profunda ao governador, mas a equipe dele é muito ruim. E não é esta equipe, as que antecederam também. A gente precisa utilizar os dados que são disponíveis em nosso favor. Nós precisamos reconhecer, ter humildade para ver essas situações e corrigir. Eu não estou querendo que ele corrija da noite para o dia, mas essa situação acontece há mais de 2 décadas. Se a gente não for mudando paulatinamente, tá? Nunca vamos chegar a lugar nenhum. Não foi verdade, não é verdade isso que o secretário de Segurança Pública disse aqui na Baixada. Aqui na matéria, o jornal tem um espaço limitado. Nós fizemos esse estudo também, não foi só de natureza financeira. Não foi a crise econômica. O que ele disse foi um absurdo. Parece que os 12 milhões de desempregados perderam emprego, viraram marginais. Certo? Foram roubar para sobreviver. Não é verdade. Tá? Os números aqui na nossa região da criminalidade, em relação a 3 anos atrás, eles caíram. Certo? Então não foi a crise, parece que a crise até que ajudou a segurança pública, é exatamente o contrário do que ele falou. Está mal informado. E esses dados, tá, eu extraí, nesse caso, não foi da Secretaria da Fazenda, foi da Secretaria de Segurança Pública subordinado a ele. Certo? Ou seja, quer dizer, os seus auxiliares sequer estão orientando adequadamente, tá, um secretário, que, diga-se de passagem, este atual secretário, Mágino, ele era adjunto do atual ministro da Justiça quando era o secretário em São Paulo. Então não vamos dizer que ele entrou ontem, ele entrou em maio como secretário, mas já havia sido adjunto anteriormente. Então a gente precisa ver a administração pública com maior seriedade. Há uma série de informações em todas as áreas
disponíveis, a gente precisa ter. Na verdade, é um pouco de paciência, organizá-las, estudá-las e buscar alguma saída. No caso da Baixada Santista, estamos sim sendo preteridos, e eu sugeri na matéria que saiu no jornal A Tribuna de ontem que o CODESB serve para isso. Para discutir essas questões. Nossos prefeitos, nossos deputados estaduais e federais têm que discutir isso. Não venham com esse negócio, nós somos agora todos do PSDB, então não vamos discutir nada. Vamos sim, vamos colocar, porque caso contrário, nós aqui como sociedade civil, vamos continuar fazendo esse tipo de estudo, esse trabalho para divulgar e informar adequadamente a população. E não vai muito longe, Rodolfo, não é só, você citou o CONDESB e a AGEM. Então, e esses órgãos todos? Agora existe uma grande chance da gente mudar esse cenário, já que os principais, já falamos muito isso aqui no programa, já que os principais líderes aí das suas cidades pertencem praticamente ao mesmo partido aqui das 9 cidades, pelo menos 7 pertencem ao PSDB. Então, agora, mais um motivo ainda de se reunirem, se juntarem forças. Surpreende esse índice de 1% ser direcionado para, ou menos de 1%, né? Ser direcionado para a Baixada Santista, Quaresma? Já me surpreende na medida em que se trata a segurança como uma das bandeiras de todo e qualquer governo, né? Então, se essa é uma política pública a ser perseguida, você ter a capacidade de investimento inferior a 1% é quase nada, não é? Então é importante repensar de alguma maneira como se fazer mais e melhor, não é? Agora, com relação à questão dos números, né, eu aproveito para chamar a atenção aqui, como bem disse o Rodolfo, quer dizer, não vejo problema nenhum em se reconhecer que há uma interpretação equivocada dos números, não é? Aliás, essa mesmo que se diz, né, até da diminuição do crime, e isso a gente vê e verifica de acordo com os índices oficiais. Agora, até que ponto há uma credibilidade desses índices oficiais? Porque basta a gente fazer a pergunta no sentido inverso. Quantas pessoas são vítimas de crime e não vão registrar a ocorrência, porque é um trabalho absurdo, né? Se eu levar lá para a minha área do PROCON, quantos problemas na relação de consumo nós vivenciamos e quantos chegam ao órgão de defesa do consumidor? Se eu for me pautar apenas por aquilo que chega em termos de estatística, eu vou ficar muito limitado. Então, nesse aspecto, é importante flexibilizar. Nesse cenário, quer dizer, até a diminuição serviria para esvaziar a discussão em relação aos 12 milhões de desempregados. É claro que esses 12 milhões de desempregados estão à procura de uma recolocação e não com intenção de entrar no mundo do crime, não é? Agora, essa diminuição não significa que nós vivemos aqui as mil maravilhas, não é? A gente volta e meia se depara com situações, isso faz parte, permeia o noticiário, situações que guardam relação com essa escalada da criminalidade. Então, eu trabalharia essa questão sob uma outra ótica, sob uma outra vertente, no sentido de permitir ao Estado ter um poder maior de investimento, né? Quer dizer, falar de menos de 1%, ainda diminuindo e colocando na Baixada Santista, eu lembro, Rodolfo, uma situação parecida quando era a questão da FEBEM, agora a casa, não é? Que se discutia, todo mundo entendia a necessidade, mas ninguém queria a FEBEM. A mesma coisa com o CDP, você falou dos CDPs, tem presídio lá na Praia Grande, não é? A P1 lá, a P1 de São Vicente, tem a penitenciária em Praia Grande, enfim. FEBEM no Guarujá, FEBEM no Guarujá. Fundação Casa, né? Agora a Fundação Casa, enfim. Então, como é que a gente também convive com isso? Agora, pensar já que é bandeira, já que a segurança permeia toda e qualquer cartilha de política pública dos governos, a gente tem que ter uma possibilidade de investimento, um grau de investimento maior. Bom, se não fosse, uma coisa é fato, se não fosse o que aconteceu no Amazonas, poderíamos estar discutindo isso aqui sobre a nossa região, porque é um momento que a gente recebe turistas de todos os lugares, e quantas vezes a gente discute que esse efetivo que a gente recebe durante esse período de férias poderia continuar por mais tempo, poderia fazer parte da corporação da nossa região, porque isso faz falta, ou então estaríamos falando dos assaltos nas estradas, como acontece muito em Praia Grande e Cubatão, estaríamos falando desse assunto de qualquer forma. E tem uma coisa que me chama a atenção, toda vez que vai se falar de estatística na área de criminalidade, se dá um destaque para a questão de homicídios. Até porque, como envolve a morte, né, então ele causa uma sensação assim, um impacto maior.
Mas se é o tipo de crime mais difícil de combater, é exatamente o homicídio. Porque o homicídio, eu não aviso que eu vou matar o Rafael. Eu chego ali e mato. Então não dá para se fazer isso. O que acontece é que na hora você vai roubar alguém, essa pessoa reage e, por consequência, há um homicídio. Mas mesmo assim é difícil de se combater. Então, sempre se dá destaque para isso, na questão da criminalidade. Mas o que estava em discussão, na verdade, quando o secretário falou isso, eram outras características, eram furtos, eram roubos, que são coisas diferentes, eram roubos de veículos, quer dizer, eram crimes de natureza patrimonial. Ele ensejando a ideia de que a crise econômica gerou desempregados e esses desempregados foram cometer crime. Isso não é verdade. Sim. Pode isoladamente ter um ou outro caso, é evidente. Mas nós precisamos estudar essas situações, analisar essas situações com maior frieza. Certo? Porque elas oscilam e às vezes cresce numa cidade e diminui na outra. Por quê? Porque o criminoso anda, o criminoso vai atrás. Por que vem esse policiamento para a Baixada Santista na época de verão? Eu vou roubar quem nas cidades do interior se todo mundo veio para cá? Sim. É evidente, são coisas absolutamente lógicas. Agora, a coisa mais clara, a comprovação mais clara de que a polícia está caindo aos pedaços do ponto de vista de investimentos. Tá, eu sei que muitos coronéis aqui, da PM, major e tal, sabem que a gente está falando a verdade, mas em função de hierarquia não podem admitir isso. Tá? Mas vê o Palácio da Polícia, qualquer dia cai na cabeça de alguém aquele prédio, as condições, o IML, certo? As delegacias de polícia, a PM veio para cá como reforço policial, quem está dando alimentação e alojamento para eles são as prefeituras. Sim. Quer dizer, então isso é absolutamente vergonhoso. Aí o Estado diz assim, nós investimos, certo, o ano passado 65 bilhões. Aí você vai pegar o pessoal aqui do PSDB da região, não, mas tem aí o VLT, tem o Onda Limpa, tem o raio que o parto, tem que ver nessas coisas que na verdade são sérias. E falta um investimento sim. Agora, nossas autoridades têm obrigação, sejam elas do que partido for, certo? Porque se eu chego a essas informações, qualquer um pode chegar. Certo? Então nós precisamos cobrar assim das autoridades, tá? Cobrar até admitir um tempo para mudança, mas tem que começar em algum momento, porque não dá mais para ser humilhado. Eu disse aqui, vou repetir e provo isso. A Baixada Santista deveria receber por ano do governo do Estado de São Paulo o equivalente, se eu disse que a despesa do Estado de São Paulo é de 220 bilhões, por ano, e nós somos 4% de todos os indicadores, população, eleitorado, 4% de 220 bilhões são 8 bilhões e 800, certo? Nós nunca passamos de retorno de 3 bilhões, então nos faltam 5 bilhões e 800 por ano, em 20 anos, certo? Você veja em que conta nós vamos chegar, como nós estaremos num paraíso aqui se tivéssemos a nossa fatia do bolo na proporção que merecemos. Pra gente, pode não, só para pegar esse gancho do que disse o Rodolfo, essa situação ela não é diferente no âmbito nacional. Não é? Se você for analisar, um dos questionamentos que se faz é justamente essa ideia de federação, não é? Porque nós repassamos tudo à União para depois tomar de volta, né? Para depois receber num repasse. E isso, do ponto de vista da eficiência, me parece um tanto quanto questionável, para não falar da corrupção também, porque quanto mais o dinheiro anda, mais o dinheiro muda de mão, quer dizer, em tese, mais chance você tem de um desvio, uma coisa ou outra. Então, essa ideia de sistema federado também precisa ser pensada, porque se a gente pegar o Sudeste, se a gente pegar São Paulo, o que São Paulo arrecada para a União, quanto ele recebe de volta? Sim. E a gente acaba justamente fazendo esse contrapeso aí, em relação a outros estados mais carentes do país, da federação como um todo. Então, me parece que nesse ponto, o que acontece dentro do estado é uma réplica, uma repetição do que acontece no âmbito nacional. Se a gente fosse, talvez, Rodolfo, analisar isso no aspecto do âmbito municipal, talvez a gente tivesse alguma coisa parecida também, determinada região da cidade que arrecada mais e acaba direcionando recurso para uma outra mais carente, mais necessitada. Se a gente pensar que essa é a ideia mesmo, né, do estado como um todo, ok, mas a gente não fecha a conta. Quero só aproveitar para falar, quando o Rodolfo disse da polícia,
se há essa questão do investimento, talvez o que peca ali, o que eu sinto falta em especial, admiro muito a corporação, admiro muito as polícias, tanto a militar quanto a civil, agora, me parece que elas pecam ali, ou o governo, né, não elas propriamente, mas o governo de certa forma, com relação ao marketing da polícia, né, com relação à propaganda, de resgatar a autoestima do policial, de mostrar ações positivas que a polícia obviamente faz, não é? Então ela é estigmatizada quando acontece situações que depõem contra, e isso no tamanho da corporação como é tanto a polícia militar, também a civil, a militar muito maior, isso obviamente acaba acontecendo. Agora, se você tem fatos positivos, por que também não jogar luzes sobre esse fato positivo? Se você pegar, Paulo, a mídia, sei lá, de 6 meses, 1 ano, 2 anos para trás, você vai ver que não há quase nada de positivo em relação àquilo que a polícia faz. A polícia faz muita coisa boa. Então era importante também disseminar essas informações para que a população tivesse apreço, respeito e, sobretudo, resgatasse a autoestima do policial. Bom, só para a gente concluir esse bloco, não vamos nem comentar, mas é só para o pessoal de casa refletir. Agora, nesse período de férias, que está todo mundo na praia, todo mundo se divertindo também, foi anunciada aí uma compra de mais de 100 veículos e grandes veículos, que não há necessidade da polícia para esses tipos de carro, não vou nem ficar anunciando a marca, mas, enfim, um Corolla, e o mais moderno, e num valor acima, inclusive, do mercado, foi anunciada aí a compra de mais de 100 veículos. Aí a gente pergunta, vem um grupo para cá, de policiais, onde a prefeitura tem que sustentar, nesse sentido, a alimentação, oferecer, entrar com a alimentação deles. Aí a gente, para refletir aonde está sendo realmente investido esse dinheiro, a questão da necessidade desse tipo de investimento. Não vamos nem discutir isso, mas é só para você de casa poder refletir. O prefeito de Guarujá, Walter Suman, decretou situação excepcional de emergência na saúde pública. A medida será publicada hoje no Diário Oficial do município e estabelece que a situação entre em vigor por 180 dias em todas as unidades de pronto atendimento. O prefeito alega falta de profissionais de saúde nas unidades, especialmente em período de alta temporada, onde a cidade recebe milhares de turistas e que aumenta o risco de proliferação de doenças. Segundo a prefeitura, também faltam medicamentos e a estrutura do SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, é precária. Suman, que é médico, alerta que toda essa situação foi devidamente comunicada às promotorias de Justiça, do Patrimônio e da Saúde Pública de Guarujá. Aí está aí o pedido de socorro parte do município. Como é que fica juridicamente essa situação, Rafael? Me parece que agiu bem, né, o prefeito, no sentido de já consultar ou compartilhar essa situação Alertou, né? Com as promotorias, justamente porque amanhã ele poderia ser cobrado por conta dessa ideia, dessa intenção e de baixar esse decreto. Então, com relação a essa divisão, repartição, pelo menos todos podem ali falar a mesma língua, inclusive a promotoria orientá-lo, auxiliá-lo, na verdade, de como melhor conduzir essa situação. Qual a ideia desse decreto e o que permite ele justamente flexibilizar a lei de licitação, não é? E permitir, então, certas contratações emergenciais, excepcionais, sem toda aquela burocracia que envolve a lei de licitação. Se há mesmo uma situação emergencial, a gente pode até comparar com um caso que passa também pela saúde aqui do episódio do incêndio em Santos, não é? Então você tem que responder rapidamente, prontamente a uma situação que não estava no cronograma ali de ninguém. Na questão da saúde do Guarujá, até me parece que sim, estava, não é? Porque essa situação ela não acontece esse ano, ela vem tradicionalmente, embora sazonal, né? Não, embora sazonal, é de conhecimento público e notório que na época de temporada há mesmo um aumento, uma majoração desse atendimento. Agora, se a equipe que nós temos, né, se a equipe que a prefeitura tem não atende a população, então nada mais justo, melhor do que se reforçar essa equipe a fim de minimizar os impactos em relação àquele serviço público que é prestado à população. É uma questão de falar de saúde, preocupa porque, se a gente for analisar, quase todas as cidades da Baixada Santista têm problemas com a saúde e sobrecarregam o município de Santos. Nós falamos muito disso aqui, né, Rodolfo? Também uma parte é verdade e a outra não é. Eu vou explicar por quê. Bom, primeiro o caso do Guarujá, o decreto também foi uma forma de facilitar
certo? A movimentação de dotação orçamentária, a mudança de uma área para outra, porque os prefeitos que entram pegam um orçamento já votado, uma lei orçamentária já votada na Câmara Municipal. Com relação à questão da saúde, uma outra área, o governo do Estado de São Paulo, se para a segurança pública o ano passado ele mandou 155 milhões, para a área da saúde foi 180 milhões. Quer dizer, são 500 milhões a menos do que deveriam mandar. 500 milhões dava para manter o Hospital da Beneficência e da Santa Casa de Santos juntos. Não tem um faturamento de 500 milhões. Essa é a dívida anual que o governo do Estado tem com a nossa área de saúde. Aí, no caso do Guarujá, manda 10 milhões para o Santo Amaro lá, assina um Pró-Santa Casa, que ele chama, aquele programa, e dá um aporte, e acha que cumpriu a sua, que cumpriu com a sua obrigação. Então, o prefeito do Guarujá, o Dr. Walter Suman, ele, como médico, tinha que fazer essa medida. Ela é muito, essa área é muito sensível. O Guarujá, na verdade, é o único município que tem um hospital filantrópico que destina 80%, quase 90% do seu atendimento efetivamente para o SUS, mas tem dificuldade em certas especialidades. Tem algumas especialidades de média complexidade, mas de alta complexidade nenhuma, então tem essas dificuldades. Hoje você vê uma população que cresce aí à razão de 500, 600 mil habitantes, e se o cidadão se sentir mal, ele tem que ter um helicóptero e correr para São Paulo, porque senão ele fica e morre. Eu tive um amigo esses dias que teve um AVC em Araxá, lá em Minas Gerais, e está lá no PAN até hoje, esperando uma vaga aqui na região, e não tem, certo? Não sabe-se quanto tempo que ele vai resistir a essa situação. Então é seríssima a questão da saúde. No caso de Santos, quando fala-se que vem tudo para cá, por exemplo, o Guarujá recebe de verba SUS anual algo em torno de 50 milhões. Praia Grande também 50 milhões, São Vicente 50 milhões. Santos recebe 150. Por quê? Porque Santos é melhor do que os outros? Não, porque os hospitais, certo, que tratam efetivamente de média e alta complexidade estão em Santos, que é a Santa Casa e a Beneficência Portuguesa. Então não é que o dinheiro é da prefeitura, certo? É que como o SUS paga pelo serviço prestado, ele remunera o município onde o hospital está instalado. Então é por isso. Então é um pouco de folclore de que tudo é atendido aqui, que há uma sobrecarga da Prefeitura de Santos. Este ano, sim, a Prefeitura aumentou o seu orçamento, a Prefeitura de Santos, da área de saúde para cerca de 537 milhões, são 200 milhões a mais, certo? Para a área da saúde só esse ano, eu não sei, foi uma ousadia do prefeito, eu não sei se ele vai conseguir atingir, até porque ele mesmo admite que entra com um orçamento encolhido à razão de 120 milhões aí, que são restos a pagar do exercício anterior. Que, diga-se de passagem, tem aqui o Rafael, advogado, sabe muito bem que no ano eleitoral o prefeito não pode deixar, certo, despesas para o exercício seguinte sem que haja disponibilidade de recursos em caixa, certo? Isso aconteceu em várias cidades. Quero ver como o Tribunal de Contas vai tratar essa questão, porque isso é considerado crime dentro da administração pública. Então, no ano eleitoral, ou se você não pode... tem duas restrições. Uma é aquela de não contratar nos 8 meses antes, sim, certo? Dos 6 meses antes do processo, e a outra, você não pode deixar nenhuma despesa, quer dizer, o resto a pagar já não deveria existir, mas no ano eleitoral não pode deixar nenhuma despesa que não haja disponibilidade em caixa. E o que a gente viu nas prefeituras não foi na Baixada, foi em todo o Brasil, foi a desobediência clássica dessa exigência legal, que tem a sua respectiva punição aí como crime de responsabilidade. Bom, para a gente encerrar o programa, a gente tem menos de 4 minutos, eu peço para que vocês sejam mais rápidos em relação à pergunta, a resposta que eu vou fazer agora para essa pergunta. Santos agora tem aí um equipamento importante que é o Hospital dos Estivadores, foi entregue à população em dezembro e está prestes a abrir suas portas para o atendimento apenas para gestantes num primeiro momento aí, mas já é alguma coisa, principalmente no que se diz respeito ao atendimento do SUS. Eu penso que já é muita coisa aqui, não é? De fato, embora haja esse repasse maior, há também essa absorção por parte de Santos em relação aos outros municípios, né? Se isso é ou não
colocado na balança em termos de repasse, o fato é que você tem essa situação e, como serviço público que é, você não pode simplesmente não atender a pessoa ou mandar para o município de origem, enfim. Então há mesmo essa demanda. E eu penso o seguinte, até estive e acompanhei lá a inauguração, o hospital me parece um tanto quanto evoluído, assim, capricharam ali em tudo que fizeram, utilizaram material de ponta, a maternidade, o parto humanizado, enfim, coisas que você tinha em hospitais particulares e que não tinha propriamente na rede pública. Então, agora o importante é colocar isso imediatamente à disposição da população. A informação que eu tenho é de que agora em 2017, por conta de asepsia, higienização, etc., agora nessa primeira quinzena, efetivamente começa o funcionamento do Hospital dos Estivadores, o que vai de encontro ao anseio da população que demanda e precisa justamente desse equipamento. Rodolfo, um minuto para a gente encerrar. Eu concordo com o Rafael, é tudo de ponta, mas não adianta eu ter lá uma cama elétrica, que eu faço consultoria financeira na área hospitalar também, uma cama daquela custa 13 mil reais. Não adianta gastar 13 mil reais e depois não ter condições de colocar o paciente lá, certo, para ser atendido. Então vamos esperar, vamos torcer para que dê certo. O hospital já conseguiu uma parte do financiamento federal, uma pequena parte, parece que da ordem de 16 milhões, certo? Um pequeno apoio também do governo do estado, mas estão muito longe dos 100 milhões projetados por prefeito necessários para financiar o hospital.